O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra vez estou aqui. Deus abençoe você. E antes de começar o que eu tenho a falar para você, compartilhe. Dê o seu like ou não. Dê o seu comentário do que você acha do vídeo e do apelo que eu estou fazendo nesse vídeo, tá? Quero a sua participação. Não quero só que você ouça o que eu estou falando. Quero você agindo comigo, em benefício do reino de Deus. Amém? No último vídeo, eu estava falando sobre isso. Um projeto que nós fizemos para um templo que estava vazio. E ele se fica localizado ao lado da minha casa. Em Rio Claro. O endereço desse templo é Avenida 7A, 157, Cidade Nova, Rio Claro, perto do shopping. E, além disso, o bairro tem mudado na internet. Ele agora é citado como Jardim Vila Bela. Eu estava falando do projeto chamado Ponto de Encontro com Jesus, que foi um projeto do meu coração no final de dezembro de 2024 e foi confirmado na metade de julho de 2025 por um outro pastor da cidade de Santa Gertrudes. Esse pastor tem um ministério lá em Santa Gertrudes e chama a Igreja Batista do Calvário, liderado por ele e a esposa, que também é uma guerreira, pastora Tânia. E eu tenho agora frequentado essa igreja como membro. Quem puder, quem mora perto, pode frequentar, que a palavra é de profundidade. E o louvor também tem sido de grande unção. Mas eu quero falar do projeto chamado Ponto de Encontro com Jesus, que é o nome desse templo. Você está reparando que eu não pus o nome de igreja. É Ponto de Encontro com Jesus. Que a finalidade é a integração, unidade da Igreja de Jesus Cristo. Nós não nos importamos com a denominação que você é, pode vir, qualquer que seja. E, além disso, a nossa visão é realmente fortalecer os membros. Nós não queremos tirar membro de igreja nenhuma. Esse é o medo que eu tenho notado. Os pastores não querem que as suas ovelhas frequentem outros pastos. Mas a igreja tem crescido. E as ovelhas nem sempre têm contato com a central da igreja. O pastor tem compromisso, prega aqui, prega ali. Os pastores que ajudam também nem sempre têm vocação de pastor. A ovelha precisa ser pastoreada. Ela precisa ter gente constante para tirar os carrapichos. E isso não tem sido feito. A ovelha entra e sai da igreja. Dificilmente o pastor principal não sabe o que está acontecendo com a ovelha, com a família. Está faltando esse atendimento. As ovelhas precisam ser carregadas, muitas vezes, no colo. Lembra da história da ovelha perdida? Quando ela foi trazida para o rebanho, ela veio no colo. E é assim que muitas ovelhas estão precisando ser carregadas, cuidadas. O índice de depressão de mulheres, principalmente que é o meu contato, não posso avaliar dos homens, tem sido muito grande. Pessoas que ficam 15 dias, uma semana,
no quarto escuro sem tomar banho. E são pessoas que frequentam a igreja. O que está faltando? Qual é a falha? Por isso que esse ponto de encontro com Jesus, ele pretende fazer um aprimoramento dessas ovelhas, um aprofundamento dessas ovelhas, a integração. Eu conheço gente que é de uma denominação, não quer amizade com a outra, para não se contaminar. Que é isso? Que é isso? Mas eu quero falar agora do ponto de encontro com Jesus, que a finalidade é a unidade, a busca do avivamento. Jesus está voltando. Olhem os sinais. Olhem os sinais do universo, dos países, da sua cidade. Creia nisso. Vamos falar. O ponto de encontro com Jesus, ele tem uma finalidade seguinte. Tem no primeiro domingo do mês, às 8h30 da manhã, e tem um culto sobre ceia. E há um propósito, há uma campanha de 7 domingos desse, que está sendo falado sobre a muralha de Jericó e Raabe. Tem sido uma bênção. Infelizmente, esse local ainda não tem equipamento de gravação. A última palavra eu gostaria de ter sido gravada para divulgar. Além desse culto de ceia, que é uma vez por mês, primeiro domingo, tem atividades sobre um culto onde o enfoque é sobre liderança. Eu fiz um curso de 4 anos, Pastoreio de Pastores, liderado por 2 pastores, pastor Claudeli, de São José dos Campos, e o pastor José Carlos, de Cruzeiro. Foi uma bênção. Eu fui a única mulher que fiz esse curso. A necessidade de pastores serem pastoreados, porque os pastores também estão enfermos. Os pastores estão saindo da linha central que é Jesus Cristo. Os pastores estão preocupados, alguns, em manter a igreja, como adquirir mais dinheiro. Não estou falando nem que é para ele, é para manter a igreja, para ter mais espaço para estacionamento, mais isso, mais aquilo, financeiramente, finança, dinheiro. Fora aqueles que querem encher seus próprios bolsos. Eu não vou falar disso agora. E pastores que têm sido assim, o inimigo atenta. Quanto mais você tiver no centro da igreja, quanto mais você tiver cargo na igreja, quanto mais você for subindo até chegar a ser pastor, vem o inimigo de Deus, conhecido por Satanás, ou diabo mesmo, para te falar no teu ouvido. E as mulheres muitas vezes não se cuidam, também estão enfermas e também vão com aquelas. Tem igreja que não pode ir, tem que ser saia e saia longa, e essas mulheres entram com saia longa, mas descrevendo o corpo dela. Até que tipo de calcinha elas usam. E ainda vão lá na frente, vão louvar e fica de traseiro na cara do pastor que está sentado. Quem existe? Opa! Eu vi isso. Eu vi. Eu fiquei orando pelo pastor, para ele não cair em tentação. Gente, a coisa está muito difícil. Os pastores estão precisando ser pastoreados. Há necessidade de mentoria. Então, esse culto sobre liderança é isso.
é preparação de líderes e também a cura de líderes. É também uma vez por mês. Além desse tema liderança, nós também verificamos a questão de finanças, tá? Tem gente que ganha, mas não sabe fazer orçamento mensal, não tem tabela, não tem planilha, gasta ao acaso, não sobra, fica em dívida. Quando a pessoa tem um pouco a mais de dinheiro, está sendo isso difícil no Brasil, mas pode acontecer, deixa às vezes na conta corrente ou malemar numa poupança e não faz aplicação porque não sabe aplicar em locais sérios, seguros, porque tem coisas que não são seguras, tá? Você comprar ações, às vezes, vamos supor, de uma empresa famosa aí, e de repente cai a ação e você cai junto. Então, precisa conhecer. Então, olha, um culto ou um encontro de líderes, um encontro de finanças. E também por 2 tardes do mês vai ser realizado a tarde da bênção. Normalmente vai ser quarta-feira, às 15 horas. Aí é uma tarde de bênção mesmo, de intercessão, oração, né? Então, é essa atividade que nós vamos ter, por enquanto, né, no ponto. Então, veja bem, culto da ceia, um culto normal, como qualquer outra igreja também, então é um outro domingo. Tem o culto de líderes, o culto de finanças, o encontro de mulheres, e tem o encontro de jovens. Então, esse é o resumo das atividades e a finalidade, repito, é aprimorar ovelhas, agregar, exercitar o amor, e não pretende tirar a ovelha de igreja nenhuma. Eu vou frisar direitinho. Não se pretende tirar a ovelha de igreja nenhuma. Pode ficar sossegado, pastor. Conto com os pastores do Conselho de Pastores de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Araras, de Piracicaba mesmo, Rio Claro, Ipeúna, enfim, da região. Venham participar. Inclusive, se você quiser fazer um dia culto nesse local, converse comigo. Os outros pastores que estão na liderança desse ponto de encontro com Jesus, aliás, eu coloquei domingo o responsável maior para esse projeto, pastor Rogério Buschinelli, tá? E a esposa dele é pastora Tânia Buschinelli. O meu, vocês sabem, pastora Samia Talk, eis-me aqui. Deus abençoe, te guarde, carregue você no colo, não desanime. Se você acha que ninguém te ama, é mentira de Satanás. Você é amado por Deus. Sabe por que eu sei? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus abençoe.